E aí, tudo certo? Hoje a gente vai mergulhar numa pergunta que parece simples, mas que, olha, é fundamental e muita gente nem para pensar nisso. Afinal de contas, quem foi que bateu o martelo e decidiu quais livros deveriam entrar na Bíblia? E para começar, já vamos com uma coisa que talvez deixe muita gente de queixo caído. Sabe onde na Bíblia está a lista dos livros que pertencem à Bíblia? Pois é, em lugar nenhum. É um baita paradoxo, né? O livro que é a autoridade máxima para milhões de pessoas não define o próprio conteúdo. Então, o ponto principal é este. A Bíblia não caiu do céu prontinha, com capa de couro e tudo. Pelo contrário, ela é, na verdade, uma biblioteca. É uma coleção de livros, sabe? Escritos por um monte de autores diferentes, em épocas e lugares que não têm nada a ver um com o outro, ao longo de séculos. Alguém teve que juntar essa colcha de retalhos. E isso nos joga direto no dilema que os primeiros cristãos enfrentaram. Imagina só, nos primeiros séculos, como é que eles sabiam o que era inspirado por Deus e o que era só um livro bom, mas nada mais? Para entender essa confusão, a gente precisa voltar um pouquinho no tempo. E olha, essa decisão não foi da noite para o dia. Levou tempo, mas muito tempo mesmo. Pensa comigo, por quase 400 anos não existia um Novo Testamento fechado, sabe? Um livro que todo mundo concordasse. Desde o comecinho da igreja, claro, os escritos dos apóstolos circulavam por aí. Mas lá pelo ano 300, a confusão era geral sobre quais livros eram realmente inspirados. A primeira lista definitiva, batendo o martelo mesmo, só foi aparecer bem depois, lá em 393. Aí fica a pergunta: como é que os primeiros cristãos viviam uma fé sem uma Bíblia completa na mão? Bom, eles se apoiavam nos ensinamentos dos apóstolos que eram passados de boca em boca. Isso é que a gente conhece hoje como a Sagrada Tradição. E claro, eles tinham as cartas e os evangelhos que iam circulando entre as comunidades. E o Antigo Testamento? A versão que mais bombava na época era a Septuaginta, uma tradução grega que, olha só que interessante, já tinha os livros que séculos depois virariam uma baita polêmica. E esse ponto da tradição oral é tão crucial que a própria Bíblia confirma. Dá uma olhada em 2 Tessalonicenses. Lá, o apóstolo Paulo manda real para os fiéis: conservem tudo o que aprenderam, seja por palavras, seja por carta nossa. Percebe? Ele não coloca um acima do outro, ele valida tanto o que foi dito quanto o que foi escrito. Ok, vamos avançar um pouco na história para ver como essa bagunça toda foi resolvida. Porque no fim das contas, a história mostra que precisou chegar uma autoridade para botar ordem na casa e trazer um pouco de clareza. Mas antes, vamos definir um termo-chave aqui: cânon. O que raios é isso? Bom, a palavra vem do grego, cânon, e significa literalmente régua de medir, ou um padrão, uma norma. Trazendo para o nosso papo, o cânon bíblico é a lista oficial, a régua que a igreja usou para medir e dizer: ok, esses livros aqui são divinamente inspirados, o resto não. Beleza, mas quem usou essa régua? Onde que essa decisão foi tomada de forma oficial? O registro histórico é bem claro. Ele aponta para uma série de concílios da Igreja. Primeiro no concílio de Hipona, em 393, e logo depois em Cartago, em 397. Foi batido o martelo. A lista oficial tem 73 livros. E não parou por aí. Séculos mais tarde, outros concílios, como o de Florença e o de Trento, só vieram para carimbar e confirmar essa mesmíssima lista. Aí a gente para e pensa, mas se a lista foi definida lá no século IV, por que hoje existem Bíblias com um número diferente de livros? Ótima pergunta. E a resposta para isso nos leva direto para o século XVI, para uma figura chamada Martinho Lutero e, claro, para a Reforma Protestante. É importante ter a dimensão do tempo aqui. Por mais de 1.100 anos, o mundo cristão inteiro usou sem discussão a Bíblia com 73 livros. Isso significa que essa mudança que a gente vai conversar agora é algo bem recente, se a gente for olhar a longa história do cristianismo. E a diferença toda está no Antigo Testamento. A Bíblia Católica tem 46 livros nele. Já a protestante tem 39. Faltam 7. Esses 7 livros, que a gente chama de deuterocanônicos, foram exatamente os que Martinho Lutero tirou do cânon principal durante a Reforma. E claro, a pergunta que não quer calar é: por quê? Qual foi o motivo para arrancar fora livros que fizeram parte da Bíblia por mais de um milênio? Não é pouca coisa, né? Então, a razão não foi nenhuma descoberta arqueológica, nenhum manuscrito novo. A treta foi teológica. Acontece que alguns desses livros batiam de frente com as novas doutrinas de Lutero. Por exemplo,
Num debate famoso em Leipzig, um teólogo católico usou um trecho de 2 Macabeus para defender a doutrina do purgatório. Lutero, meio que sem saída, resolveu atacar a validade do livro inteiro. E ele chegou a chamar a Epístola de Tiago, lá do Novo Testamento, de Epístola de Palha, simplesmente porque ela diz que a fé sem obras é morta, o que ia contra a sua ideia de salvação somente pela fé. E tudo isso nos leva a uma conclusão que é, vamos dizer, meio inescapável quando a gente analisa como a Bíblia foi formada. Existe uma autoridade aí no meio que não dá para ignorar. Vamos parar para pensar um instante. Todo mundo que é cristão, seja católico ou protestante, concorda com os 27 livros do Novo Testamento. De Mateus a Apocalipse, tá todo mundo junto. A pergunta é, quem foi que deu o selo de aprovação para essa lista específica? Pois é, a resposta é a mesmíssima Igreja Católica, naqueles mesmos concílios lá do século IV, que também definiu o Antigo Testamento com 46 livros. A autoridade que validou o Novo Testamento que todo mundo usa hoje é exatamente a mesma que validou o Antigo Testamento completo. Tem um teólogo, o Scott Hahn, que usa uma analogia que é, olha, perfeita para isso. Ele diz que rejeitar a autoridade da Igreja na escolha do Antigo Testamento, mas aceitar essa mesma autoridade na escolha do Novo Testamento, é como serrar o galho em que se está assentado. Faz todo sentido, né? A confiança que se tem no Novo Testamento depende, mesmo que indiretamente, da confiança na autoridade da Igreja que o organizou. Ah, mas tem um argumento muito comum que dizem por aí. O Novo Testamento não cita esses livros deuterocanônicos. Ok, vamos ver isso. O problema é que esse critério não se sustenta. Sabe por quê? Porque livros que estão em todas as Bíblias, como Esther ou Cântico dos Cânticos, também não são citados. E mais, o Novo Testamento faz sim alusões a eventos desses livros. A Carta aos Hebreus, por exemplo, fala de mártires de um jeito que claramente remete à história que está lá em 2 Macabeus. E para deixar tudo mais interessante, a Carta de Judas cita livros que não estão em Bíblia nenhuma. Ou seja, usar ser citado como regra para um livro entrar ou não no cânon simplesmente não funciona. No fim das contas, a sequência histórica é bem clara, não tem como fugir. A Bíblia não criou a Igreja. Foi a Igreja que, com o passar dos séculos e guiada pela sua tradição, foi quem discerniu, quem selecionou e quem compilou os textos que juntos formaram a Bíblia que conhecemos. Isso tudo nos deixa com uma última pergunta para a gente pensar mesmo. Se foi a autoridade da Igreja a ferramenta necessária para montar a Bíblia, será que a Bíblia, sozinha, pode ser a única ferramenta da fé? É uma questão que mexe direto na relação entre as Escrituras, a tradição e a autoridade. Fica aí a reflexão.